Ela nasceu em 1886. A família dela, o pai dela era um fazendeiro muito rico. E ela teve uma educação super tradicional, como qualquer menina daquela época. Ela estudou primeiro nas fazendas, o pai contratou uma professora. Aliás, era uma professora belga, então ela aprendeu francês, né, que era a língua vigente na época. Depois ela veio estudar em São Paulo, no Colégio Sion. Aí ela foi para Barcelona, com 16 anos. Também era a tradição mandar as filhas para um colégio de freiras, um colégio interno. Ela fica lá 2 anos, lá ela pinta o primeiro quadro dela. Quando ela volta, aí tem o primeiro casamento, um casamento também arranjado, que era muito comum. Ele era primo da mãe dela. E ela casa, tem uma filha, mas ela não estava feliz. Tinha uma diferença muito grande cultural entre eles e ele estava traindo ela. Aí a gente começa a ter uma mulher com muita força, muita personalidade para se separar desse primeiro marido. E depois ela foi estudar arte, que também era mal visto na sociedade. O pai apoia primeiro ela separar do marido, imagina, foi um escândalo. E depois ele apoia, não só financeiramente, mas apoia também dando estímulo para ela estudar arte. Então eu costumo dizer que a gente não teria essa grande pintora sem o apoio do pai. Depois ela estuda em São Paulo, estudos acadêmicos, estudou muito com Pedro Alexandrino. Aí ela foi para Paris em 1920, também fazer estudos acadêmicos. Estudou na Académie Julian, teve também um outro professor, Émile Renard. A Académie Julian é interessante porque era uma academia que aceitava mulheres. Então, Paris, dos anos 20, já era uma cidade que estava muito à frente do seu tempo, mas é interessante essa Académie Julian, que era considerada avançada por aceitar mulheres. Acho que porque tinham muitos nus, muitas pessoas nus, né? As pessoas fazendo estudos. Ela passa 2 anos lá e ela fica sabendo do movimento modernista e da Semana de Arte Moderna através das cartas da Anita Malfatti, que ela ficou muito amiga antes dela viajar. Quando ela volta, em 22, a Semana de Arte Moderna já tinha acontecido em fevereiro, ela volta em junho. E ela conhece os modernistas, a Anita Malfatti, que vai apresentá-la ao grupo modernista. E aí quando acontece o grande encontro da arte brasileira, um grande encontro do modernismo, que é ela e Oswald de Andrade. A gente vai chegar nas festas, nas recepções e parar o lugar para ver entrar. Aí vem aquele visual do autorretrato, o Manteau Rouge, depois o autorretrato de 1924, que ela puxa todo o cabelo para trás, aquela boca vermelha, os brincos grandes. E ela ainda se vestia com os grandes costureiros da época, no autorretrato, ao modelo do Jean Patou, e ela se vestia muito com Poiret. Depois o Oswald de Andrade vai eternizá-la num poema chamado Atelier. Ele começa o poema falando Caipirinha vestida por Poiret. Em 1925, o pai dela consegue anular o primeiro casamento e depois, em 1926, ela se casa com Oswald de Andrade. O casamento foi, um grande acontecimento social. O Júlio Prestes foi padrinho dela, o Washington Luiz foi padrinho dele. Aí depois que ela separou do Oswald de Andrade, ela começou a namorar um psiquiatra e ele era comunista. Naquela época, os intelectuais eram comunistas, o comunismo estava muito na moda até. Então ela vai para a Rússia com ele, na época era a União Soviética. E aqui no Brasil, quando ela voltou, ela participou de algumas reuniões do Partido Comunista. Depois foi presa, ela passa 1 mês presa, fica desesperada na prisão.
Quando ela sai da prisão, ela termina com o namorado e diz que nunca mais se envolveu com política. Em 1933, o Le Corbusier veio para o Brasil, estava no Rio de Janeiro. Ela era muito amiga dele, lá de Paris, daquela época. E ela foi visitar o amigo. E lá, num dos jantares, em homenagem a ele, ela conhece um rapaz muito bonito, muito inteligente. E ele fica apaixonado por ela, quer namorar com ela. No começo ela não queria namorar, mas enfim, depois ela acaba cedendo aos encantos dele, começam a namorar. E o detalhe é que ele era 21 anos mais novo que ela. Então realmente foi uma mulher muito à frente. Naquela época ela tinha 47 anos, e uma mulher de 47 anos, em 1933, era considerada uma velha que tinha que estar em casa fazendo tricô. Ela ainda estava muito bonita, muito, sempre muito exuberante, e ela mais uma vez encara a sociedade, dela começar a namorar, e foi com quem ela fica mais tempo. Ela fica 18 anos com ele. Depois de 18 anos, aí realmente ela tinha quase 70 anos, ele não tinha nem 50. Ele se apaixona por uma prima dela e ela apoia para que eles fiquem juntos. E ela queria que ele se realizasse, que ele tivesse uma família, que ele tivesse filhos. Ele se casa com a prima dela. Eles têm uma filha. Ela passou o resto da vida indo levar presentes para a filha dele e diz que ele ia visitá-la quase toda semana. Então é muito bonito, né? Ver um amor mesmo se transformando, durando para o resto da vida. Quando ela morre, ele escreve assim, uma efeméride, que é assim, uma declaração de amor. Enfim, é uma mulher muito à frente do seu tempo, mas ela fez isso no silêncio, é muito bonito isso.